Olá! Em nossa terceira aula, vamos dar continuidade ao que iniciamos na aula 2. Aqui, vamos estudar os princípios constitucionais do processo penal e da segurança jurídica em matéria penal. Vamos começar pelos princípios constitucionais que regem a matéria. O primeiro deles é o princípio da proibição da prova ilícita. Ele está previsto no artigo 5º, inciso 56, com a seguinte redação: são inadmissíveis no processo as provas obtidas por meios ilícitos. No Código de Processo Penal, as provas ilícitas estão previstas no artigo 157, que estabelece: são inadmissíveis, devendo ser desentranhadas do processo, as provas ilícitas, assim entendidas as obtidas em violação a normas constitucionais ou legais. Exemplo disso, violação da intimidade por meio de grampos ilegais, que são os grampos sem autorização da justiça. A gente ouve falar muito isso aí na Operação Lava Jato. Não é porque se quer combater a corrupção que vamos passar por cima do devido processo legal, por cima das leis. Ora, você tem que grampear, então peça autorização da justiça. Outra coisa, coleta de provas sem mandado judicial. Isso tem acontecido também nos últimos anos. Mas atenção, a prova ilícita é diferente da prova ilegítima. Segundo o artigo 157 do Código de Processo Penal, não são admitidas as provas obtidas por meios ilícitos. É o que também expressa a Constituição Federal, como já adiantei no artigo 5º, no inciso 56. A prova é ilegal toda vez que a sua obtenção caracterize violação de normas legais ou de princípios gerais do ordenamento jurídico, de natureza processual ou material. Quando a proibição for colocada por uma lei processual, a prova será ilegítima ou ilegalmente obtida. Quando for ao contrário, a proibição for de natureza material, a prova será ilicitamente obtida. Podemos então concluir da seguinte forma, que a prova ilegal é um gênero do qual são espécies a prova ilegítima, que atenta contra a norma processual, e a prova ilícita, que viola princípio constitucional. Um outro princípio também importante é o princípio da presunção de inocência. Temos aqui a famosa prisão em segunda instância, como eu já tinha adiantado lá na aula 2. Trata-se de princípio resguardado no artigo 5º, no inciso 57 da Constituição Federal de 88, onde está estabelecido que ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Observe que o inciso aqui fala em considerado culpado. Não é nesse texto que a Constituição Federal vai tratar de prisão. É em outro inciso e em outros artigos da própria Constituição Federal. É aqui que vamos aprofundar o assunto. Vejamos o inciso 61, que diz: ninguém será preso, senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada por autoridade judiciária competente. Aqui temos que alegar princípio da legalidade, ou seja, para que a prisão seja legal, ela tem que ser por autoridade competente e tem que ter um motivo também. Salvo nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar, que são as prisões disciplinares. Observe o seguinte, portanto, a Constituição diferencia culpado, previsto lá no inciso 57, de preso, previsto aqui no inciso 61. A equiparação entre preso e culpado foi feita pelo ministro Eros Grau em 2009, pelo que passou a ser entendido pela prisão somente após o trânsito em julgado. Até então, a lei autorizava a prisão em primeira instância, conforme então o artigo 391 lá do Código de Processo Penal. Ou seja, a prisão em primeira instância
colidiu com o princípio de presunção de inocência. Durante 20 anos isso aconteceu. Foi então a partir de 2011, com a alteração do Código de Processo Penal, que essa situação mudou. O novo entendimento está previsto no artigo 283 com a seguinte redação: ninguém poderá ser preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judicial competente em decorrência de sentença condenatória transitada em julgado, ou, no caso, no curso de investigação ou do processo em virtude de prisão temporária ou prisão preventiva. E qual a posição do STF em relação a esse assunto? Bom, o STF decidiu em 2019 contra a validade da execução provisória de condenações criminais, conhecida como prisão após segunda instância. Por 6 votos a 5, a Suprema Corte reverteu o seu próprio entendimento que autorizou as prisões em 2016. Portanto, atualmente é esse o posicionamento do STF. Um outro princípio também importante, que eu já tinha adiantado na aula 2, é o princípio do juiz e promotor natural. Ele está previsto lá no artigo 5º, inciso 37, que não haverá juízo ou tribunal de exceção, e também que ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente. Esse está lá no inciso 53 da Constituição Federal. Trata-se de um pressuposto para garantir a independência e imparcialidade do juiz no tribunal, que é uma garantia sua também. Uma outra garantia também que decorre desse princípio é o tribunal de júri. É uma garantia que todo cidadão tem de ser julgado por um tribunal independente e não por uma pessoa só, no caso dos crimes contra a vida. Ser julgado por um tribunal de júri nos crimes contra a vida é um direito fundamental previsto no artigo 5º, no inciso 38, letra D. A Constituição Federal delegou o assunto ao Código de Processo Penal quando estabelece e reconhece a instituição do júri com a organização a que lidera a lei, no caso, o processo penal, a partir do artigo 433. É importante lembrar que em 9 de junho de 2008 foi sancionada a Lei nº 11.689, responsável por uma completa alteração nos artigos referentes ao Tribunal de Júri no nosso processo penal. O já denominado novo rito do Tribunal de Júri chega tardiamente, mas ainda assim oportunamente, e se adapta a um sistema antiquado em relação às orientações da Constituição Federal de 88. Uma outra garantia do processo penal é da ação penal privativa subsidiária da pública, que é o seguinte: consiste na autorização constitucional prevista no artigo 5º, no inciso 59, que possibilita à vítima ou seu representante legal ingressar diretamente com ação penal por meio do oferecimento de queixa-crime, em casos de ações públicas, quando o Ministério Público deixar de oferecer a denúncia no prazo legal do artigo 46 do Código de Processo Penal. Nesse artigo está previsto que o prazo para o oferecimento da denúncia, estando o réu preso, será de 5 dias, contado da data em que o órgão do Ministério Público receber os autos do inquérito policial, e de 15 dias se o réu estiver solto ou afiançado. Essa autorização também encontra suas bases no artigo 100, parágrafo 3º do Código Penal, e que estabelece: a ação penal é pública, salvo quando a lei expressamente a declara privativa do ofendido. Parágrafo 3º. A ação de iniciativa privada pode intentar-se nos crimes de ação pública,
se o Ministério Público não oferecer denúncia no prazo legal. O artigo 29 do Código de Processo Penal encerra o assunto prevendo que será admitida ação privada nos crimes de ação pública se esta não for intentada no prazo legal, cabendo ao Ministério Público aditar a queixa-crime, repudiá-la e oferecer denúncia substitutiva, intervir em todos os termos do processo, fornecer elementos de prova, interpor recurso, e a todo tempo, no caso de negligência do querelante, retornar à ação como parte principal. Essa é uma ação importante no ordenamento jurídico brasileiro, porque muitas vezes, por sobrecarga, o Ministério Público acaba não oferecendo a denúncia. Nos casos, por exemplo, de violência doméstica, era uma situação parecida. Hoje, você pode oferecer a queixa-crime quando houver esse atraso. Então, isso é muito importante, é uma conquista. Além desses, outros princípios ainda compõem o rol de tutela dos direitos individuais e coletivos para garantir a segurança jurídica em matéria penal. Um deles é o princípio da legalidade e da anterioridade penal, que nós já adiantamos também, que vem lá do Pacto de São José, da Costa Rica, e regulamentado pela Lei 678 de 98, no artigo 9º. A Constituição Federal estabelece também, no artigo 5º, no inciso 39, que não haverá crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. Portanto, trata-se de real limitação ao poder estatal, do poder estatal de interferir na esfera das liberdades individuais. No Código Penal, é previsto no artigo 1º, em que estabelece: não há crime sem lei anterior que o defina, não há pena sem prévia cominação legal. Claríssimo está, então, porque é uma segurança. Você não pode ser chamado a juízo se não tiver uma lei determinando que o ato que você cometeu é crime. Nós estaríamos aí numa situação muito delicada, sendo injusto com as pessoas, com os cidadãos. Os demais princípios, que amparam as garantias constitucionais legais, em relação ao processo penal são: princípio da irretroatividade da lei, previsto no artigo 5º, no inciso 40, que estabelece que a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu, e também no artigo 2º, parágrafo único do Código Penal. A outra garantia que nós temos, e essa é nova aqui na aula, é a proteção contra a prática de racismo, que está previsto lá no artigo 5º, inciso 42. A prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão nos termos da lei. Qual lei? A lei é a Lei 7.716, de 89. Aqui, gente, é fundamental a importância da separação entre crime de racismo e crime de injúria racial. A injúria racial está previsto no artigo 140, parágrafo 3º do Código Penal, que estabelece a pena de reclusão de 1 a 3 anos e multa. A pena de injúria racial é uma ofensa à dignidade de uma pessoa em si, ofende a dignidade da pessoa humana em relação a uma pessoa. Por exemplo, chamar um negro de macaco, há uma ofensa a uma pessoa. Então, se você chamar fulano, você é um macaco, aí você já tem caracterizado injúria racial. Mas, se o crime de racismo ele está previsto lá na Lei 7.716, de 89, é em relação à ofensa a uma raça inteira. Você não ofende a uma pessoa, nem o João, nem o José, nem a Maria. Você ofende a raça inteira. Então, por exemplo, você pode ofender os judeus, os negros, os paraguaios, bolivianos e assim por diante. Se caracteriza por expressões como preto é tudo burro, judeu não presta, paraguai é preguiçoso e coisas dessa natureza. Atualmente, gente, não se admite mais esses comentários, nem por brincadeira. Isso é crime. Outro assunto que merece destaque é quanto à fiança e prescrição. Estão previstos na Constituição Federal
que os crimes inafiançáveis e imprescritíveis, então aqui a gente tem, um deles é o crime de racismo, que está previsto lá no artigo 5º também, no inciso 62. A prática de racismo constitui crime inafiançável e imprescritível. Então, se você sofreu um crime de racismo hoje, você pode, daqui a 20 anos, também ir lá e fazer a sua queixa-crime. Fazer o boletim de ocorrência, porque ele não prescreve. Junto com o crime de racismo também está a homofobia, que recentemente foi incorporado também como crime. O outro crime que diz respeito, também inafiançável, é o crime em relação à ação de grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional e o Estado democrático, que está previsto lá no inciso 44 do artigo 5º também da Constituição. A Constituição Federal ainda tem outras garantias, como a de que nenhuma pena passará da pessoa do condenado, prevista no artigo 5º, inciso 45. É o chamado princípio da intranscendência da pena, assim como também o princípio da individualização da pena, previsto lá no inciso 46 do artigo 5º da Constituição Federal, como também a proibição de penas cruéis, de morte, trabalhos forçados e banimento, todas garantias do inciso 47 do artigo 5º. Finalmente, a nossa última garantia constitucional é a proibição da prisão por dívidas, garantida no inciso aqui 67 do artigo 5º. Mas atenção, temos um detalhe aqui. Existem duas exceções: prisão por falta de pagamento de pensão alimentícia e por depositário infiel. Isso é o que está na Constituição Federal. No entanto, o inciso 67, no artigo 5º da Constituição, ainda não foi revogado, mas a súmula número 25 do STF pacificou o entendimento a partir do Pacto de São José da Costa Rica. Pela súmula, o entendimento é de que não cabe mais prisão por depositário infiel. Permaneceu apenas a prisão sobre pensão alimentícia. Ou seja, não foi emendada a Constituição, mas o Supremo Federal dá outro entendimento. Seria o caso aqui de uma mutação constitucional. Não mudou a letra do artigo, mas mudou o seu entendimento. Vamos ver então como isso é cobrado em concurso ou exame da ordem? Eu separei aqui uma questão de simulado número 62, de 2019. A situação, o problema é a seguinte: Mateus, José e Pedro, irmãos, foram condenados pela prática dos crimes de homicídio simples contra inimigo. Aqui é uma situação, homicídio simples contra o inimigo é crime hediondo. Roubo majorado pelo concurso de agentes, aí roubo já não é crime hediondo. E estupro simples é crime hediondo. Respectivamente, eles foram pegos em uma situação que todos estavam envolvidos nesses crimes. Após cumprirem parte das penas privativas de liberdade, a mãe dos condenados procura o advogado de família para esclarecimentos sobre a possibilidade de serem beneficiados por decreto de indulto. Com base apenas nas informações ora narradas, o advogado deverá esclarecer que, em tese, aí vem as alternativas. A letra A: Mateus e José poderão ser beneficiados, pois os crimes praticados por eles não são classificados como hediondos, diferentemente do que ocorre com o crime imputado a Pedro. Letra B: apenas José poderá ser beneficiado, pois os crimes praticados por Mateus e Pedro são classificados como hediondos. Letra C: Mateus, José e Pedro poderão ser beneficiados, pois, apesar de hediondos, os delitos praticados pelos três, o indulto poderá ser concedido em respeito ao princípio da individualização da pena. Letra D:
Mateus, José e Pedro poderão ser beneficiados, tendo em vista que nenhum dos delitos praticados é classificado como hediondo. Qual a resposta? A resposta correta é a letra B. Aqui a importância do princípio de individualização da pena, pois não seria justo que todos pagassem na mesma forma, pois são crimes diferentes. Mateus praticou o crime hediondo de homicídio simples por vingança, enquanto Pedro praticou o crime de estupro. Ambos são hediondos. Já José foi o que errou menos nessa história, porque ele praticou apenas o crime de roubo, e que não é hediondo. Compreender a importância desse princípio, porque senão todos estariam pagando por uma pena máxima, sendo que, individualmente, eles praticaram crimes diferentes, embora estejam todos envolvidos em uma situação única. É isso. Eu espero que vocês tenham compreendido melhor aqui a partir dessa aula 3, para fecharmos esse assunto das garantias individuais no processo penal. Comente a sua dúvida. Se não entendeu alguma coisa, pergunte aqui ou me passe um e-mail, professorguilhermemaia@gmail.com, ou você fique à vontade também para me encontrar nas redes sociais. É só procurar pela hashtag Professor Guilherme Maia. Eu aguardo vocês na próxima aula. Um abraço e até lá!